Graça e paz, irmãos. Mais um dia, mais uma semana se findando. Estamos aí findando hoje a terceira semana desse plano de leitura em ordem cronológica. São 52 semanas, todos os dias, lendo 3, 4 capítulos do dia. Nosso plano de leitura vai aí se aproximar a um ano. São 52 semanas e nós vamos ler a Bíblia por completo, os 66 livros da Bíblia, porém de uma ordem cronológica. E hoje nós vamos estar lendo aí o capítulo 27, 28 e 29. 3 capítulos por dia estamos lendo aí. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 27, antes de nós estar dando início à leitura, eu quero te pedir aquela gentileza, aquele favor. Se inscreve no meu canal, aí @pastor Rafael Ferreira. Se inscreve aí no meu canal. Compartilha esse vídeo, divulga aí esse vídeo, esse plano de leitura aí. Tem sido um bênção do alto e da mesma forma que Deus está me abençoando, Deus vai abençoar a tua vida também. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 27, irmãos, nós vamos ler aqui a passagem de Jacó, que Jacó vai roubar a bênção da primogenitura de Esaú. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar, Senhor, da tua palavra de uma forma simples, de uma forma clara e objetiva, Senhor. Por isso, meu Pai, eu lhe peço que o nosso entendimento venha a ser aperfeiçoado, que o Senhor venha liberar graça, unção, poder, sensibilidade, Senhor, clareza na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, no capítulo 27, Jacó vai roubar a bênção de Esaú. Lembrando que Esaú já tinha feito um juramento, liberando seus direitos, abrindo mão dos seus direitos da primogenitura. Só um homem cansado e faminto libera, abre mão assim dos seus direitos da primogenitura, porque o direito da primogenitura só poderia ser presente na vida de Esaú após a morte de Isaac. Mas vamos lá. No verso 1 do capítulo 27, nós vamos ler. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Foi o que eu disse ontem. Quando você cresce num lar dividido, é terrível. É terrível. E Jesus, quando ele foi chamado de... Jesus, ele expulsava demônios e a Bíblia fala que os mestres da lei, os sacerdotes,
estavam acusando ele de expulsar demônio pelo poder do Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. E a Bíblia fala que Jesus dá uma lição para eles. Nenhum reino dividido subsiste. Jesus estava dando uma aula de unidade, de união, de compromisso, né, um para com o outro. E a Bíblia fala que Jesus deixa bem claro que um reino dividido não subsiste. E aqui, da mesma forma, uma casa dividida não subsiste, ela não aguenta, ela não suporta. Por certo, por um tempo, ela pode até permanecer de pé, mas com o passar do tempo, os desgastes emocional, os desgastes físico, financeiro, essa casa, essa família é destruída. E o que aconteceu aqui não foi diferente. Embora Deus tinha uma promessa na vida de Jacó e algumas coisas precisavam acontecer para a promessa do Senhor se cumprir, mas a Bíblia já deixa bem claro que Deus, desde o ventre da sua mãe, já tinha escolhido Jacó. Então, tudo que acontecesse de de certa forma, tudo que acontecesse, mas de acordo com a verdade, com a transparência, contribuía para o cumprimento do propósito. Houve uma divisão no lar, porque quando Deus revela para Rebeca que havia 2 reinos em teu ventre, Rebeca vai então se afeiçoar por Jacó. Jacó era mais pacato, e aí Isaac vai se afeiçoar mais, vai amar mais Esaú. E aí que está o problema, a divisão no lar. E ontem eu comentei isso no vídeo anterior de ontem falei sobre isso. Agora, Isaac está velho, está cego, está chegando, ele já reconhece que o tempo dele está se findando aqui na terra. E vai chamar seu filho Esaú, é o filho preferido e também é o filho mais velho. A bênção do pai era para o primogênito, para o filho mais velho. Embora Deus já tinha escolhido por certo Jacó, né? Deus já tinha escolhido Jacó, mas era importante que essa bênção viesse sobre a vida de Esaú. E aí o que acontece? Rebeca vai estar ouvindo o pai falar com o filho. Vai estar ali por detrás ali da lona, ali da tenda, ali ouvindo seu filho falar, seu marido falar com Esaú. E aí ela vai chegar para a Jacó e vai falar, Jacó, é o seguinte, eu ouvi seu pai lá falando que vai liberar a bênção, que ele já está sentindo que ele vai partir. Seu pai pediu para Esaú ir caçar, aí trazer uma caça e preparar um prato bem saboroso. E aí no versículo 8 ela vai orientar Jacó o que fazer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo. Enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim, olha isso, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Vá e traga-me os cabritos. Olha isso. A mãe se colocou na frente do filho. Sabia que corria o risco de Isaac descobrir
e amaldiçoar Jacó. E aí ela se põe na frente, não, que caia sobre mim essa maldição. Se por acaso acontecer essa maldição, não vai vir para você. Essa maldição vai vir para mim. Meu Deus. Olha só como que uma casa dividida corre risco. Os riscos são grandes numa casa dividida. É importante que nós mantenhamos a paz, a comunhão, a unidade no nosso lar. Vamos lá. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa do jeito que Isaque gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhes a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? A primeira pergunta que Isaque vai fazer a Jacó. Jacó disse: Sou Esaú. Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma para que dê sua bênção. Isaque perguntou: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: essa resposta que Jacó vai dar para Isaque, lá na frente, Deus ele vai, nos mandamentos, Deus ele vai liberar uma lei. Vai falar para Moisés, avisa o povo, não usarás o nome de Deus em vão. Não usarás o nome de Deus em vão. Aqui, Jacó, ele vai liberar uma resposta, ele vai dar uma resposta para o seu pai, né? E a resposta que Jacó vai dar para o seu pai é essa: o Senhor, seu Deus, o colocou no meu caminho. Olha só, ele colocou o nome de Deus em vão, ele usou o nome de Deus em vão. Ele falou que Deus colocou no caminho dele, mas mentira, ele tinha pegado do rebanho, do pai. Ele mentiu e ainda por cima de mentir, ele vai usar o nome de Deus em vão. Por isso que o próprio Deus lá na frente vai perguntar para Jacó qual era o nome dele, qual é o seu nome. Porque ele usou o nome de Deus em vão. Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho, fiz o que o Senhor mandou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. A segunda pergunta, no versículo 24. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Aqui, irmãos, está. Isaque faz a pergunta duas vezes e por duas vezes Jacó vai se negar. Vai se negar que era ele, vai falar, vai dar resposta para o pai que era Esaú. Por isso que quando Jacó ele volta, ele vai ter aquela luta, né, com o anjo vai perguntar qual é o teu nome, duas vezes. Porque por duas vezes ele mentiu para o seu pai. E ainda por cima usou o nome de Deus em vão. Certo? Então vamos lá. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Agora, meu filho, traga-me a carne de caça.
Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Ó o beijo da traição aqui, ó. Ele estava mentindo para o pai dele, né? Ele estava mentindo para o pai dele, estava traindo a confiança do pai dele. Tá aqui o primeiro beijo de traição aqui foi do filho para com o pai. Mentindo aí a sua identidade para o pai. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Agora, Isaac vai liberar a bênção, para Jacó. Jacó enganou seu pai, não era dessa forma que Deus iria fazer as promessas se cumprir. Não era dessa forma, não era através de engano, não era através de divisão, não era através de mentira. Deus iria fazer acontecer na vida de Jacó, porque Deus escolheu Jacó. Mas aí que está o problema. Muitas das vezes Deus promete algo para nós e nós queremos ajudar a Deus, como se Deus não soubesse o que fazer. Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, do orvalho do céu e da riqueza da terra. Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Quer dizer, muita prosperidade. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. E você seja senhor de seus irmãos. Opa! E você seja senhor de seus irmãos. Então quer dizer que Esaú iria passar a servir Jacó. E os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Está falando mais uma vez que Esaú iria se curvar à frente de Jacó. E os filhos de sua mãe curvam à sua frente, todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados. Então, quer dizer, Isaac liberou prosperidade para Jacó, multiplicação e autoridade. Isaac liberou autoridade, multiplicação, fertilidade para Jacó. Assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caça. Preparou uma refeição saborosa, levou-a para seu pai e disse: Sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente. Começou a tremer, porque ele já tinha liberado a bênção sobre Jacó. Então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Quer dizer, não teria como voltar atrás. Uma vez que a palavra foi liberada e a palavra foi de bênção, ela não volta vazia. Ela vai cumprir com o propósito dela. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaque disse: Seu irmão esteve aqui e me enganou. Então, quer dizer, aquela bênção que Jacó recebeu de seu pai era através de engano. E isso não estava no plano de Deus. Isso não estava no centro da vontade de Deus. Embora Deus já tinha liberado uma palavra, uma sentença sobre Jacó. Rejeitei Esaú e escolhi Jacó.
e abençoei Jacó, certo? Vamos lá. Levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou: Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. E realmente o significado do nome de Jacó é usurpador. Pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, no dia lá do guisado. Na verdade, assim, tomou entre aspas, né? Porque Esaú estava cansado e com fome de um dia de trabalho. Chegou cansado e com fome. Jacó aproveitou da oportunidade e falou: Ó, eu só te dou a comida se você abrir mão, né? Então enganou entre aspas. Agora roubou minha bênção. Isso de fato aconteceu. Roubou a bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim? Isaque disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou. Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Olha isso, irmãos. Isso é forte. Isso é muito forte. Lá em 2 Reis, nós vamos ver que essa palavra vai se cumprir na vida de Esaú. Vai ser quando Esaú, os descendentes de Esaú, vai conseguir se libertar, né, dessa maldição, dessa palavra contrária, né? Servidão. Vamos lá. Versículo 41. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar. Em breve meu pai morrerá, então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca, olha só o papel da mãe, né? Nesse caso aqui, Rebeca, a mãe intercede pelos seus filhos, né? Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá, até que diminua a fúria de seu irmão. Mas já pensou, irmãos, se Esaú recebesse essa bênção, como seria a vida dele? Um homem que desonrou o seu pai, os ensinamentos de seu pai, se casando com duas mulheres hititas. Como que Esaú iria receber essa bênção de multiplicação, de fertilidade, de prosperidade e autoridade, sendo que ele desonrou o pai? Ele trouxe grande amargura para Isaac e para Rebeca quando se casou com as hititas. Então, não seria certo ele receber essa bênção. Não seria certo. Então, assim, há males que vêm para bem. Deus, ele é especialista de transformar a maldição em bênção. Ele faz isso. Ele muda. Deus, ele tem esse poder de transformar a maldição em bênção. Lá no livro de Números, nós vamos ver a história de Balaão, né, um profeta que foi comprado por um rei para amaldiçoar o povo. E quando ele libera uma palavra de maldição, o Espírito Santo muda. Na hora que ele abre a boca, o Espírito de Deus muda as palavras do profeta Balaão. Não é?
Isso lá na frente nós vamos ver. Então Deus ele é poderoso para transformar a maldição. Talvez foi liberada uma palavra de maldição sobre a tua vida, dizendo que você não ia ser feliz, dizendo que você ia dar errado, que você não servia para nada, pau que nasce torto nunca se endireita, vai morrer torto, você não tem jeito. Essas palavras foram liberadas sobre a tua vida, mas Deus, ele é poderoso para reverter cada uma delas e o nome dele ser glorificado na tua vida. Aleluia. Fique lá, até que diminua a fúria de seu irmão. Quer dizer, vai lá para a casa de Labão, vai lá para a casa de Labão, para a casa do meu irmão, e fique lá até seu irmão, a fúria de seu irmão por você se aplacar. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia meus 2 filhos no mesmo dia. Depois Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Então Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã. Olha só, essa queixa de Rebeca para Isaque foi com as segundas intenções. Não foi porque, estou preocupada com o nosso filho. Não, estou preocupada com o futuro do nosso filho. Ela estava com medo de perder Jacó. E Jacó era o seu filho predileto. Né? Então ela foi com umas segundas intenções para Isaac. Né? E aí pegou no ponto fraco. Na onde que foi o ponto fraco de Isaac? Quando Esaú se casou com as cananitas, com as hititas. Amém? Ela usou essa artimanha. Na onde Esaú pisou na bola, é nessa área que eu vou usar para reverter a situação para Jacó. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Vamos lá. Então, Isaque mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita, em vez disso vá de imediato a Padã Arã, na casa do seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padã Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Glória a Jesus. Olha isso. Aqui no versículo 6, nós vamos ler sobre as esposas de Esaú, as esposas ismaelitas. Ismaelita que vem de Ismael, filho de Abraão com a Agar. Vamos lá, Esaú. Olha só então que interessante, né? Esaú sabia que o seu pai recebeu a bênção de Deus, Isaac recebeu a bênção de Deus, mas Esaú sabia que se ele quisesse ferir o coração do seu pai, ele deveria casar-se com as mulheres do seu tio Ismael. Então ele vai lá e casa com as mulheres descendentes de Ismael. Esaú soube que seu pai Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa, e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã Arã.
Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael. E além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. Logo, Ismael, que foi rejeitado, Abraão e Sara mandou Agar e Ismael embora, né? E Ismael vai se estabelecer em outra região e 12 príncipes vai vir dele. Foi uma bênção liberada por Deus por causa de Abraão. E aí Esaú, para ferir a honra do pai, para ferir mesmo o pai, por causa de tudo isso que veio a acontecer, ele vai lá e casa com uma filha de Ismael. Isso arrebenta com o coração de Isaac. Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, se não me falha a memória, lá no livro de Hebreus, que essa pedra aqui que Jacó deitou era a figura de Cristo. Era a figura de Cristo. Vamos lá. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Olha só, Deus promete estar com Jacó até cumprir todas as promessas. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e lhe disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus e a porta para os céus. Aleluia! Quer dizer, ele entendeu por ter uma escada e subindo e descendo que aquela terra, aquele pedaço, era a casa de Deus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. A primeira consagração, unção de objetos. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Olha só, presta atenção nesse voto aqui, ó. Presta atenção nesse voto aqui, ó. Presta atenção nesse voto aqui. Se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, olha só, ele tá fazendo um voto com Deus. Ele está pedindo para Deus providência de alimento e roupa. São itens básicos da vida do ser humano, do cotidiano do ser humano. E se eu voltar são e salvo, está falando de uma proteção. Ele pede alimento, vestes e proteção.
Então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Está falando aqui do dízimo. Mais um ensinamento que veio de geração para geração. Abraão ensinou Isaac e Isaac ensinou Jacó sobre o dízimo. Lembrando que aqui ele teve um encontro com Deus, Deus falou com ele e ele fez um voto com Deus. E nesse voto com Deus, ele decidiu dar o dízimo a Deus de tudo que ele iria possuir, que Deus iria. E interessante, ó, que ele fala aqui, ó. Eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Então quer dizer, tudo que Jacó iria conquistar, ele já reconhecia que vinha de Deus. Aí que está o verdadeiro significado, certo? Do dízimo é esse. Você reconhece que ele te deu, que Deus te deu, por isso você, com uma atitude de gratidão, devolve a Deus. Aí muitas pessoas falam, dízimo é velha aliança, dízimo é lei, nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas a lei começa em Êxodo, começa em Moisés. Nós estamos aqui lendo sobre Gênesis. Nós estamos lendo aqui Gênesis, época de Abraão, Isaac, Jacó. Então, se nós somos filhos de Abraão por fé em Cristo Jesus, devemos repetir isso aqui, essas atitudes, essas práticas que Abraão, que nós somos filhos dele, pela fé em Jesus Cristo, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, se eu sou filho de Abraão por fé, eu também devo aqui dar continuidade nos ensinamentos de Abraão. Jacó ensinou, aprendeu de seu pai Isaac o verdadeiro símbolo do dízimo. É o dízimo de gratidão, é o dízimo de reconhecer que ele te deu primeiro, que ele fez por você, que ele faz por você. É ele que abre as portas, é ele que te dá saúde, é ele que te dá vida, é ele que te dá proteção, é ele que te abençoa. Então, por isso, por reconhecer que ele faz por você, você devolve a 10ª parte. Que eu acho pouco, irmãos. Eu acho pouco. Perto de tudo aquilo que Deus faz por nós, 10% é pouco. Mas esses mesmos 10% que eu acho que é pouco, para muitos aí é muito e dá briga. Essa é a verdade. Muita gente fica, vai aí na internet, aí você vai ver pastores, eu não sei, tá aqui, ó, tá escrito. Gênesis não é lei, tábuas de pedra. Não é lei em tábuas de pedra. A lei de Deus era posta no coração do homem. A lei de Deus estava posta no coração de Jacó. Por isso que ele faz esse voto. Certamente darei a 10ª parte de tudo que ele me der. Está aqui o verdadeiro significado do dízimo. Amém? Glória a Deus. E no capítulo 29, para nós encerrar aí essa semana, essa terceira semana, glória a Deus, terceira semana de leitura, Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço no campo 3 rebanhos de ovelhas, à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem, para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem?
Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Aí a gente vê na internet aí pastores falando, né? Na Bíblia não fala de pastora, não fala de pastora. Tá aqui, ó. Pastora Raquel era pastora, cuidava de rebanho, cuidava de ovelhas. A primeira pastora citada aqui na Bíblia. Está aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 29, e o versículo 9. Está falando que Raquel era uma pastora. Está aqui. Mas você está falando do Velho Testamento. Velho Testamento é lei. Não, livro de Gênesis. Livro de Gênesis é um livro à parte do Velho Testamento, certo? É um livro à parte. É um livro que fala da graça de Deus. Se tem um livro que fala da graça de Deus no Velho Testamento, é o livro de Gênesis. Fala da lei posta no coração do homem. Está aqui, irmãos. Contra a palavra não há contestação. Está aqui, pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao encontro. Ele o abraçou, o beijou e levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: Você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Olha só a forma gentil de, de Deus falar que a mulher é feia. Os olhos de Lia eram sem brilho. Quer dizer, ela não era bonita, já não tinha uma boa aparência. Mas é um jeito educado, né, do escritor aqui, que muitos acreditam ser Moisés, eu também acredito que é Moisés, de falar, um jeito educado de falar que não é feia, né? Vamos lá. Visto que Jacó estava aproximado por Raquel, visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Olha a disposição que Jacó teve. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia. Olha só.
a nhaca que Labão vai fazer. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou a Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o senhor me enganou? Você lembra que Jacó, ele enganou seu pai? Você lembra que Jacó enganou seu irmão? Agora ele está sendo enganado pelo seu tio? É a lei da semeadura, irmãos. É a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Jacó plantou engano e está colhendo engano agora. Está colhendo engano agora. Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu, olha só agora, Deus, olha a forma que Deus age. Presta atenção. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, porque Deus coloca uma mulher na vida de um homem para a mulher ser amada e para o homem ser amado. Agora, quando Deus vê que Lia não estava sendo amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Ela acreditou muito que, dando um filho para Jacó, Jacó ia desfazer um pouquinho de Raquel e iria passar numa Lia. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. É como se na mente de Lia, Deus está me dando outro filho para me consolar, para mim não ficar me apegado tanto a Jacó. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou de Levi, pois disse: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Você vê 2 filhos extraordinários ela vai ter. Judá, que fala da tribo de Judá, fala de Davi, fala de Jesus, né? Então, Lia é da descendência, né? Jesus é da descendência aí de Lia, ó. Veio da descendência de Davi, Davi veio da tribo, né, de Judá. Então Judá, essa tribo de Judá era de adoração, de louvor ao Senhor. E Levi fala do trabalho, os levitas, né, os sacerdotes da tribo de Levi, era responsável por carregar a arca da aliança, a presença de Deus, era responsável por carregar ali a presença de Deus. Veio através de Lia. Lia foi privilegiada por Deus, certo? Glória a Deus até aqui, irmãos. Até aqui. Amanhã nós estaremos de volta para estar dando
continuidade e dando início aí à a quarta semana da leitura bíblica em ordem cronológica. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilha, mais uma vez vou te pedir, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no meu canal, toque aí no sininho para o YouTube te notificar todas as vezes que eu postar aí os vídeos. E seja abençoado. Se eu fosse você, eu não ficava fora dessa. Assista aí os vídeos anteriores, me acompanhe aí nesse plano de leitura, pegue na sua Bíblia, faça as suas anotações junto comigo. Vamos junto nessa. Temos aí mais 48 semanas pela frente. É semana para arrebentarmos. Temos aí mais 48 semanas pela frente. E assim, Deus vai dando graça, Deus vai dando sabedoria, Deus vai inspirando e o nome dele vai sendo glorificado aí em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.